Oi, oi, meus amores! Iniciando mais um videozinho aqui no canal. Já começa deixando o teu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Bom, meus amores, no vídeo de hoje é uma receitinha muito fácil, muito simples, usada pouquíssimos ingredientes. Você vai adicionar aí em uma panela um copo de leite, temperatura ambiente, um caldo quinó, sabor galinha e um copo de água, o mesmo copo do leite eu usei para água, e também 2 colheres de manteiga. O que é que acontece? Eu esqueci de colocar a manteiga nesse momento, mas você pode colocar depois, também dá super certo. Daí eu dei uma mexidinha para o caldo quinó dar uma dissolvida ali, para ele dissolver um pouquinho. E coloquei também, meus amores, uma pitadinha de colorau, só para dar uma corzinha para o salgado ficar douradinho, para ele não ficar muito branco, mas é opcional, vai de você, da sua preferência. Se você quiser colocar, coloca, se não quiser, não coloca, depende muito, aí é opcional, tá bom? Se não colocar também dá super certo essa receitinha maravilhosa. Muito simples, minha gente, muito simples mesmo, e usando pouquíssimos ingredientes. Bom, meus amores, eu deixei ferver, dei uma mexidinha e deixei ferver, como vocês viram aí, né? A fumaça chega a estar subindo. Depois que ferveu, eu adicionei aí um copo de farinha de trigo. A farinha de trigo, meus amores, pode ser qualquer uma, de qualquer marca de farinha de trigo. Pode ser farinha de trigo com fermento, pode ser ela sem fermento. Sendo farinha de trigo, tá? Tudo certo, não vai dar erro, vai dar super certo. Então, qualquer marca aí de farinha de trigo dá super certo. Não tem erro, tá? Eu tô fazendo com a farinha de trigo Dona Benta, mas tem outras farinhas de trigo, já fiz com outras também e dá super certo, não tem erro. Dei aquela mexidinha, gente, para dar aquela misturadazinha, para ficar bem misturadinho, né? E outra coisa também, meus amores, eu tinha esquecido de colocar o segundo copo, meus amores, de farinha de trigo. Eu esqueci de colocar a manteiga logo de início, quando eu tava colocando o leite, o caldo quinó, a água. Era para me ter colocado a manteiga logo no início, só que acontece? Eu esqueci e coloquei aí nesse exato momento aí que eu tava mexendo a farinha na panela, mas dá super certo também. Então, se você quiser colocar a manteiga no início, você coloca. Se você quiser colocar depois, você também pode colocar depois, não tem nenhum problema. Dos dois jeitos dá super certo, fica maravilhoso esse salgado. Troquei aí, meus amores, a colherzinha de silicone que eu tava com ela por essa de madeira, porque a massa fica muito dura, então eu troquei por uma colher de pau, porque ela é mais resistente e eu consigo misturar bem toda a misturinha, toda a massa. O ponto ideal da massa é quando ela começa a desgrudar do fundo da panela. Começou a desgrudar do fundo da panela, tá ok? Pode estar desligando aí o fogo, tá, minha gente? E sair misturando tudo direitinho. E foi nesse exato momento que eu vim me lembrar da manteiga, mas dá super certo, tá? Então é opcional. Se você quiser colocar a manteiga logo no início, coloca. Se você não quiser, pode colocar aí quando tiver mexendo a massa. É até bom porque a massa não fica muito ressecada, minha gente. Eu amei colocar a manteiga depois, porque a massa não fica tão ressecada, minha gente. Fica uma massa muito fofinha, super crocante, um salgado muito crocante. A massa fica bem cozinhadinha por dentro, fica um enroladinho muito bom, minha gente, muito bom. E eu não conseguia, minha gente, fazer enroladinho de jeito nenhum. Nada dava certo. Eu tentava várias receitas que eu via e não conseguia fazer o enroladinho, de nenhum jeito dava certo. Daí então eu encontrei essa receitinha muito fácil, muito simples, maravilhosa, minha gente. Eu amei essa receitinha e daí eu resolvi reproduzir ela aqui para vocês.
resolvi reproduzir ela aqui para vocês, como eu já falei, porque eu espero que vá ajudar outras pessoas que não conseguiam fazer enroladinho desse jeito. Dá super certo. Eu já tinha pesquisado várias receitas. Afinal de contas, o povo aqui em casa ama enroladinho de salsicha e eu ficava muito triste porque eu tentava aprender e não conseguia. Assistia várias receitinhas aqui no YouTube e eu não acertava o ponto do enroladinho. Enfim, meus amores, encontrei essa receitinha maravilhosa, me ajudou muito. Só desse jeito que deu certo para mim e eu consegui acertar o enroladinho, fazer do jeito certo. Fritei tudo direitinho e ficou maravilhoso, minha gente. Então, tô compartilhando aqui com vocês. Espero que vá ajudar você que gosta do enroladinho de salsicha para fazer aí para a família, para o seu namorado, para o seu esposo, enfim, para a família toda. Fica maravilhoso, minha gente, e dá super certo. Se você não conseguia fazer enroladinho, tem vontade de aprender a fazer enroladinho, assista esse vídeo até o final, que desse jeito aqui não tem erro, dá super certo, minha gente. E daí eu consegui fazer com esse pouquinho de massa aí, minha gente, rendeu 26 enroladinho para a família toda, minha gente. Deu para todo mundo e ainda sobrou. Daí, meus amores, desliguei a minha massa ali. Ela começou a desgrudar do fundo da panela. Daí, eu procurei um cantinho para me sovar ela. E com as mãos bem limpinhas, eu derramei um pouquinho de farinha de trigo aí na minha mesa e coloquei a massa, minha gente, ela ainda quente, tá? Tava muito quente, mas o ideal é sovar a massa ainda quente e não deixar ela esfriar para sovar depois, porque ela cria algumas casquinhas e ela fica grossa. Não deixar a massa ficar grossa, senão ela não assa direito. E daí, minha gente, com a massa ainda quente, eu fui sovando aí e espalhando esse pouco de farinha de trigo nela. Sova bastante a massa, tem que sovar muito até ela ficar bem homogênea, bem cremosa, bem bonitinha, até ficar uma massa bem bonitinha, minha gente. Massa pronta, meus amores. Bom, minha gente, nessa parte aqui existem duas vantagens. Se você quiser fazer com a salsicha inteira para revender ou para comer em casa, você vai ter que fazer uma quantidade de massa maior, porque o salgado vai ficar grande, vai. Só que não vai render tanto. Para render, você vai ter que fazer uma quantidade de massa maior. E a segunda vantagem é que se você cortar a salsicha ao meio, vai render muito salgado, só que ele não vai ficar grande. Aqui em casa, como é pra gente, o pessoal daqui de casa, eu resolvi cortar ao meio a salsicha para render. Como eu falei para vocês, rendeu 26 salgado. É opcional, vai muito aí, né, da sua preferência, do seu gosto. Do jeito que você fizer, vai ficar ótimo. Bora lá pro passo a passo, né? Bora colocar a mão na massa, minha gente, é muito fácil. Bom, meus amores, você vai pegar aí um pedacinho da sua massa, vai abrir ela na mão, depois pega um copo aí, um copo de vidro, o copo que você tiver aí, né, e vai esticar a massa, vai usar para estar esticando a massa. Eu coloquei em cima da tábua de carne, porque na mesa tava grudando muito. Depois que você abrir a massa todinha aí, esticar toda a massa, você vai pegar a salsicha, vai fazer desse jeitinho que eu fiz aqui, para tá enrolando toda a massa na salsicha e vai ajeitar aí as bordinhas ao redor, vai estar ajeitando aí o que você vê que quer ajeitar, você vai ajeitando. Se você acha que tá legal,
Beleza, né? Tudo certo. Esse lado aí da salsicha não precisa cobrir com a massa, não. Pode ficar abertozinho sem nenhum problema. Peguei aí mais um pedacinho de massa para mostrar para vocês. E peguei aí um pratinho para ir colocando, para não deixar tudo junto, né? Você vai pegar um pedacinho de massa, vai usar um copo aí para abrir a massa. Se você tiver um rolo de abrir massa, de esticar massa, perfeito. Eu, como não tenho, tô usando um copo de vidro. Se você não tiver também, pode também usar um copinho que dá super certo, tá? Esse processo aqui do copo é só para esticar a massa, abrir a massa, não deixar a massa ficar muito grossa, porque se a massa ficar muito grossa, quando for assar o salgado, ela fica crua por dentro. E você esticando a massa, abrindo ela bem, deixando a massa fininha, vai assar o salgado, vai ficar bem crocantezinho e não vai ficar cru por dentro, tá? Lembrando, a massa não pode ficar grossa, a massa tem que ser fininha e a massa tem que ser bem esticadinha para não ficar cru por dentro e também para não correr o risco de estourar na hora da fritura. E aí eu fui fazendo esse processo em todos os salgados, fiz esses dois aí para mostrar para vocês. E quando tiver tudo prontinho, eu volto aqui. O mesmo processo que eu fiz nesses dois, vou fazer nos outros. E quando tiver tudo prontinho aqui, eu volto com vocês. Para empanar o salgado, eu passei ele no leite e depois na farinha de rosca. Bom, meus amores, se o seu fogão tiver uma boca muito alta, o ideal é baixar, deixar ela bem baixinha. Eu tinha colocado o óleo para esquentar e mostrei para vocês aí esse detalhe da boca do fogão. O ideal é ela bem baixinha para o salgado não queimar, para ele assar e ficar bem douradinho, não queimar. Lembrando que para empanar o salgado, eu passei ele no leite e depois passei na farinha de rosca. Se quiser usar ovo, passar ele no leite e no ovo tudo junto, pode passar e depois passar na farinha de rosca, também dá muito certo. Com o óleo bem quentinho, iniciei aí a fritura. Fui colocando o salgado para fritar em poucas quantidades, porque a farinha de rosca que a gente passa no salgado, ela suja o óleo. Então, quando a gente coloca o salgado para fritar, solta-se um pouquinho daquela farinha de rosca e fica sujando o óleo. Então, o ideal é a gente colocar de 2, de 3, de 4, não colocar mais de 4 salgados de uma vez para fritar. Vocês estão vendo aí, ó, coloquei um salgado empanado, ó, o óleo já vai soltando um pouco de farinha de rosca daquele salgado. Então, quanto mais a gente colocar salgado, mais o óleo vai ficar sujo e vai ter que colocar mais óleo. O óleo não vai dar para assar tudo. É importante também pegar um garfinho, alguma coisa e sair virando aí, ó, para o salgado assar de todos os lados. Se colocar ele só de um lado, ele pode assar só um lado, o outro lado fica cru. Mas é isso, meus amores, é muito fácil, muito simples também. E eu praticamente amo essa receitinha aqui. Depois que eu aprendi, eu sempre faço pro pessoal daqui de casa. Bom, meus amores, meu celular já tinha descarregado e eu tava gravando com o celular de Givanildo. Então, a imagem ficou desse jeito por conta disso, né? Eu tava gravando em outro celular. Ops, caiu aí, mas não tem problema não. E daí, minha gente, eu mandei ele gravar pra mim, só que eu não percebi que o celular tava em pé, mas enfim, né? Vim mostrar pra vocês o resultado dessa maravilha, meus amores. Ficou bem assadinho por dentro, bem crocantezinho. Eu já tava deixando esfriar aí pra gente comer. Então, amores, faça aí, vocês vão amar. Beijos!